Então tem que se entender a história política, o que aconteceu, para poder ver como Jesus veio se tornar importante dentro do reino do Império Romano. Eu vou até comentar aqui Isaías 53 que a gente vai falar. Poxa, meus amados, me perdoe, mas o Espírito de Deus está pedindo que eu fale um pouco sobre esse assunto. Os romanos, há um certo período, eles tinham dentro do seu governo uma influência rabínica, judaica, porque sempre o povo judeu foi rico, né? Sempre houve ricos, muita gente bons no comércio, honesto nos impostos, pagava direitinho os impostos altos, são os melhores pagadores de impostos, porque são fiéis, leais, né? Então, o povo, os governantes davam muito valor aos judeus. E eles tinham uma certa influência no governo, assim, os senadores, sempre houve uma corrupção, compra de favores, tomar lá, dar cá, como até hoje tem. Mas, devido às duas revoltas que se seguiram em Israel, após a destruição do templo, né, a revolta de 115 e a revolta de 132, mais ou menos, a 135, houve muita mortandade, houve muita crueldade e violência, aí o povo judeu foi perdendo a moral, né? E os políticos foram afastando a influência, porque ficaram olhados como mal. Aí no dia de Constantino não era muito querido também, e talvez não era indicado para ser imperador. Eu não sei bem, eu não vou contar bem a história do Constantino, mas sei que ele achou por bem ter o apoio dos cristãos, porque era um número grande de pessoas, eram pessoas fiéis à sua fé nesse Jesus, morriam por eles, e ele achou bem usar dessa fé e apoiá-la, e tanto que conseguiu vencer vitórias com as visões que ele teve, né, e força aos cristãos que eram soldados. Eu sei que ele encontrou um apoio político em cima da fé dos cristãos que seguiam a Jesus. Então, foi mais ou menos isso. Então, como o cristianismo de escravo passou a se tornar parte importante no governo de Constantino, a influência rabínica, judaica, no seu governo foi muito pequena. Eu digo quase nada. Aí, resultado, né? Aí sempre tem uma questão política, né? Os cristãos, que eram um grupo religioso menor e desprezado, agora ficou grande e tomou o poder, né? Ficou ao lado do poder, acima até das religiões pagãs, que também era grande na época de Constantino. Então, e a influência dos judeus caiu bastante, caiu muito, muito mesmo significante. Aí, por causa dessa divergência, assim, aí cria aquelas coisas. Aí Constantino criou a religião dos cristãos. Não é verdade, isso foi uma questão política mesmo, de interesse, de se aproximação para ter benefícios, né, políticos, né, é apenas isso. É isso que eu queria comentar. Então, ele já encontrou uma religião pronta, muito dividida, 300 e tantos ministérios no universo do Império, e ele quis unificar e tornar um bloco. E tornou, no início não tornou a religião principal, mas tornou a religião do seu gosto, né? Porque viu o efeito acima das deidades da sua nação. Então ele deu apoio. Depois é que se tornou uma religião oficial do Império Romano, né? Que aí já entrou outras características que também não vou comentar aqui. Mas bem, por que eu digo isso? Porque, como eu estava falando, não havia nenhuma condição do Império Romano querer forjar uma religião. Logo de quem? De um grupo que estava perdendo prestígio, né? Político. Um grupo onde o povo estava disperso, não tinha pátria, né? Então, como é que eu vou fazer uma religião de um povo desse? Entenda bem,
a situação que o povo judeu estava era mais para ser chacoalha das nações, né? Cadê o Deus deles? Por que, que não salvou? Por que, que não os protegeu? Né? Tem esse tipo de comentário. Aí como é que eu vou fazer uma religião de um povo desse jeito? Não tem condição. Então, ponha isso na cabeça, que o que eu estou falando é a verdade. Vamos agora ao texto. Isaías, capítulo 53, né? Olha, Isaías capítulo 53, ele diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías já começa ensinando que o que ele vai falar é muito difícil acreditar, viu? É muito difícil acreditar. Aí ele ainda diz assim, e a quem se manifestou o braço do Eterno, do Senhor? Né? Uma coisa difícil de acreditar, mas que dentro dessa coisa estaria o braço do Eterno. Só para lembrar aqui, eu estou usando aqui a João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, tá? Isaías 53. Não estou usando aqui o Tanakh, né, judaico, né? Quando eu estive lá no debate do Rabino Dó, ele questionou nossas escrituras sagradas, dizendo que tem muitos erros, que não é baseado nas letras sagradas, como é lá no original, tem muitos erros. Nós tivemos um contratempo ali, né? Aí eu disse para ele assim, me dê uma Bíblia sua para me ler o texto de Isaías capítulo 11. Aí demorou muito a achar, e para não perder tempo, ele disse, não, pode ler a sua que eu conheço a sua. Então, naquele momento, ele mostrou que a nossa Bíblia, que é diferente um pouquinho da dele, tem aquilo que ele queria enfatizar como importante. Então, nem tudo aqui está de se jogar fora, né? Eu disse para ele, se alguém traduziu do hebraico para o português, para o grego errado, foi o judeu. Então, quem errou foi o judeu. Eu disse para ele. Então, o que eu quero dizer aqui é que nós vamos ler um texto. O Rabino Dói, num vídeo que ele fez, ele disse que havia uma palavra lá, que em hebraico tinha outro sentido, e que isso poderia mudar muito o rumo do texto, né? Mas a gente vai considerar as partes mais importantes, maior e mais abrangente, que vai nos ajudar a chegar ao entendimento correto. Por exemplo, então, essa mensagem de Isaías 53 fala de um servo sofredor. O versículo 3 diz assim, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum, né? Isaías capítulo 53. O servo sofredor, eles dizem que se refere a Israel, né? E esse texto aqui fala de uma pessoa que é desprezada entre os homens. Então, o servo sofredor, na ideia deles, é o servo Israel, baseado em outros textos que chamam meu servo Israel, meu servo Israel. Só que aqui não fala de uma pessoa humana, assim, uma pessoa nação, né? Como Deus falou nos outros textos, meu servo Israel, meu servo Jacó. Fala-se um homem, porque ele fala assim, ele desprezado entre os homens, um homem desprezado entre os homens, né? Tá bem? E Dói cita textos em que Jesus era muito bem querido, popularmente ficou famoso porque causava milagres,
pessoas de várias nações vinham procurá-lo.